Olá pessoal, vamos a mais um exercício da nossa playlist de seleção composta. Lembrando que os exercícios de construção de algoritmos eles trabalham com um fluxo sequencial, uma linha depois da outra, de cima para baixo, da esquerda para a direita, um fluxo de seleção no qual podemos decidir se a gente executa ou não um determinado bloco, ou decide entre ir pela cláusula verdade ou pela cláusula falsidade, que é o caso da seleção composta aqui, ou a seleção encadeada ou aninhada, e por último, mais para frente, vamos estudar as estruturas de repetição com várias estratégias diferentes que permitem com que o mesmo bloco seja repetido. Portanto, nós já trabalhamos anteriormente na playlist de sequencial apenas com exercícios cujos comandos se sucedem um depois do outro, e agora estamos trabalhando então com a estrutura de seleção e mais tarde trabalharemos com a estrutura de repetição. Vamos entender então o enunciado do nosso exercício. Ele é baseado numa situação real, todo mundo já deve ter visto isso em algum site, lá uma calculadorinha JavaScript de IMC, ou até o seu médico já fez esse cálculo do índice de massa corporal. Esse índice é um valor de referência utilizado pela Organização Mundial da Saúde para determinar se a massa de um determinado indivíduo, baseado na sua altura, ela é considerada normal, ou se está com sobrepeso ou abaixo do peso, né? São dados estatísticos aí levantados e servem para uma avaliação dessa questão. Mais para frente, quando formos fazer uma seleção encadeada, a gente vai usar a tabela completa. Aqui, basicamente, a ideia é verificar essa tabela no que tange a fórmula e ao peso considerado normal. Então, o exercício pede o seguinte, que leia-se a massa, então está aqui o valor da massa e a altura, então aqui estão as unidades, quilogramas e metros, e se mostre o valor do IMC obtido por esta fórmula. IMC igual a massa dividido pela altura ao quadrado. A partir do cálculo desse IMC, verificar se essa pessoa é considerada na faixa de peso normal. A faixa de peso normal pela tabela são IMCs que ficam abaixo de 25 e iguais ou superiores a 18,5. Então aqui a gente tem uma condição composta, né? A gente tem duas partes, né? O IMC precisa ser simultaneamente maior ou igual a 18,5 e ao mesmo tempo menor que 25. Então também já servirá para a gente utilizar o conectivo lógico e para garantir a existência desta condição. Então, caso não esteja, calcule sua máxima massa possível considerada normal, usando como limite superior do IMC 24,9. Então a gente aqui, no caso contrário, a gente quer testar e mostrar, olha, o máximo que você poderia ter de massa é tanto, e esse tanto calculado. Então vamos começar estabelecendo aqui as variáveis do nosso exercício, né? Entrada, processamento de dados e saída. Então o que nós vamos ter como dado de entrada? Vou chamar aqui de M de massa e A de altura, ok? As nossas duas variáveis, massa e altura. Nós vamos ter como variável de processamento o cálculo do IMC, como sendo aquela equação lá, massa, que na verdade a variável que a gente definiu é M, sobre altura, cuja variável que foi definida é A, e essa altura ao quadrado. Lembrando então aqui que na linguagem a gente vai ter alguma função de potência ou multiplicar altura por altura. Portanto, eu posso escrever do ponto de vista algorítmico numa linha só essa equação como sendo IMC igual a massa dividido pela potência, pela pot ou power na linguagem, de altura a 2. Ok. E a saída aqui vai depender do valor do IMC. Então, o que ocorre nesse processo de saída? Nós vamos precisar calcular uma variável intermediária que é o IMC máximo, caso esse IMC aqui não se encontre no normal. Portanto, nós vamos precisar de uma construção do tipo C, e vamos ter uma condição aqui. Qual é a condição? A condição é se o IMC é normal. Se o IMC for normal, o que vai acontecer? Nós vamos para a cláusula do então, que é o bloco verdade, e aqui a gente vai dizer que está tudo ok, né? Está tudo certo, está tudo ok, seu peso é considerado normal.
Se não for verdade, se isso aqui não for verdade, o IMC não for normal, nós vamos querer calcular qual é o máximo possível para aquela altura. Vamos começar isolando então na fórmula. Ó. Se a gente tem IMC para o cálculo é igual a massa dividido por altura ao quadrado, como no caso nós vamos querer isolar a variável massa para calcular qual é a massa máxima para aquele IMC, jogando o ao quadrado que está dividindo multiplicando, nós vamos ter que a massa máxima desta pessoa com aquela altura vai ser igual ao que? Ao IMC vezes a altura ao quadrado. Transformando isso aqui numa equação para colocar no nosso algoritmo, vamos chamar assim de massa máxima é igual ao... Qual é o máximo IMC? 24,9. 24,9 vezes a altura ao quadrado, a potência de altura ao quadrado. Então esta equação, deduzida a partir da equação original, vai nos dar a máxima massa. Portanto, se não for IMC normal, o que nós vamos ter que fazer? Vamos calcular a máxima como sendo igual a 24,9 vezes a potência da altura ao quadrado. E a gente vai fazer o que? A gente vai mostrar, então, a gente vai colocar um comando de escreva aqui, que ele não se encontra na situação normal, né? Ele não está normal. Isso aqui é uma string, né, que você vai colocar lá, e vamos colocar qual é a máxima massa que ele pode. Aqui, quando ele se encontra, então, num peso ok, normal, basicamente a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos exibir aqui um escreva, que está tudo ok. Né? Um comando, uma string, um comando de saída aqui, escreva que ele se encontra numa situação normal, e vamos mostrar o IMC. Agora, como é que vamos resolver essa equaçãozinha da condição? IMC é normal. Ora, só para a gente relembrar, no caso da construção desse bloco, C, então, senão, fim C, o que ocorre? Quando a gente tiver o resultado da condição que está expressa aqui dentro desse parênteses, e esta condição for verdade, vamos executar o bloco verdade, o então. Se o resultado, a inspeção desta condição resultar em falsidade, vamos executar o bloco da falsidade, o bloco do senão. Esta condição, usando operações relacionais e lógicas, precisa ter como resposta um valor lógico, um valor booleano, true ou falso, verdadeiro, verdade ou falsidade. Portanto, aqui nós temos que ter alguma operação que garanta esse resultado. Pegando a operação matemática que nós temos lá no início do enunciado, 18,5 menor ou igual ao IMC, que tem que ser menor do que 25. Se a gente colocar isso aqui na reta, por exemplo, ó, eu vou pintar essa bolinha aqui, porque o 18,5 ele pertence. Eu vou continuar a reta aqui. Eu vou ter uma bola aqui vazia, portanto o 25 não pertence, né? E nós queremos justamente o que? Alguém que vem daqui, todo esse intervalo até aqui. Portanto, o IMC válido para o peso ser considerado normal está 18,5 acima e abaixo de 25. Como é que a gente vai escrever essa condição aqui usando um conectivo lógico? Basicamente a gente vai separá-la em duas condições, portanto a primeira vai ser o IMC. O que ele é? Ele é vindo aqui, ó, IMC ele é o que? Maior igual a 18,5. E ao mesmo tempo, e aí dependendo da linguagem você vai ter o conectivo AND ou E comercial, dois E's comerciais, depende da linguagem que você vai implementar o exercício, e ao mesmo tempo você vai ter então a outra equação do limite superior, o IMC menor do que 25, ok? Então IMC maior ou igual a 18 e ao mesmo tempo menor ou igual a 25. Lembrando que se nós tivermos aqui, por exemplo, falsidade e verdade, o resultado vai ser falsidade, verdade e falsidade, o resultado vai ser falsidade, falsidade e falsidade, o resultado vai ser falsidade, e se tivermos apenas num único caso, verdade e verdade, apenas neste caso, o conectivo E vai fornecer a verdade, portanto, ele não pode ser abaixo e nem acima de 25, ambos precisam ser verdade, ele precisa estar neste intervalo, de forma que o E produz o resultado verdade. Então agora é só a gente levar essa equação para cá,
o IMC maior ou igual a 18,5 e ao mesmo tempo o IMC menor que 25. E temos agora a estruturação do nosso algoritmo, então, que a partir do cálculo de processamento do IMC, consegue, verificando esta condição, baseada na tabela da OMS, apresentar o IMC e que ele está normal, e se não for, calcular a massa máxima considerada normal, com esse 24,9 vezes a potência da altura ao quadrado, e a partir daí a gente escreve qual seria essa massa máxima. Ok, gente? Agora é só implementar esse exercício na sua linguagem e mais para frente, na playlist de seleção encadeada, verificar a implementação da tabela completa com todas as linhas. Valeu, é isso!